No último programa, você conheceu um dos projetos sociais do Aras Manuel Leão, a ecoterapia. Hoje vamos mostrar como funciona a escola de equitação, a rotina de treinos de um competidor e os desafios de quem está iniciando na modalidade. Um esporte conhecido pela elegância e que exige muita sincronia entre cavalo e cavaleiro. A história do hipismo se confunde com a história da própria civilização, quando o homem começou a usar o cavalo como meio de locomoção e passou a adestrá-lo. A modalidade surgiu do costume de nobres europeus, principalmente ingleses, de praticarem a caça à raposa. No Brasil, os primeiros clubes hípicos foram fundados no país em 1911. Mas o esporte só ganhou dimensão na segunda metade da década de 20. Hoje, a modalidade é coordenada no país pela Confederação Brasileira de Hipismo, a CBH. Saltar, transpor obstáculos, velocidade e tempo. Parece fácil, mas acredite, não é. Embora seja apaixonante, o hipismo é um esporte que exige dedicação. A sincronia entre cavalo e cavaleiro precisa ser perfeita, e isso muitas vezes leva tempo. Gabriel conhece bem a dura rotina de treinos. Ele começou cedo, aos 5 anos de idade, na escola de equitação da cidade de Franca, no interior paulista. O cavaleiro chegou a morar um tempo na Europa para aperfeiçoar a prática. Hoje, ele é instrutor da escola de equitação do Aras Manuel Leão. Nas aulas, ele ensina aos alunos que o primeiro passo de um bom cavaleiro é conquistar o cavalo. É um trabalho diário de sintonia mesmo, cavalo e cavaleiro. A gente passa a desenvolver nada mais do que uma amizade com eles, mesmo do chão e de cima trabalhando. E vai passando a linguagem para eles dos comandos e tentando com que eles entendam, interpretem isso dessa maneira. O cavalo ele vai assimilando cada ajuda por sinais, por repetição. Então a gente vai nessa linha. É um animal de 600 quilos que, se não for feito de uma maneira agradável para os dois lados, cavalo e cavaleiro, se ele resolver reagir contra, usar a força que ele tem e tudo isso, a gente não conseguiria montar eles de maneira alguma. Então tem que ser uma coisa convidativa para os dois. Assim como em qualquer esporte, é preciso aprender primeiro os conceitos básicos. Montar, conduzir o animal pela pista, os primeiros trotes até chegar aos pequenos obstáculos leva tempo. É preciso ter disciplina e paciência nos treinos. Então as nossas provas começam de um nível para as crianças, como uma apresentação, acostumando com o meio, com o ambiente, com o júri, com o som, a chamada de prova, tudo isso. E hoje os grandes prêmios no Brasil é 1,50 m, né? O nível olímpico é 1,60 m, os grandes prêmios hoje no Brasil é 1,50 m. Variando isso um pouco, alguns mais, outros menos, tem as provas de cavalos novos, que os cavalos começam a saltar com 4 anos. Os cavalos de 4 anos saltam com os 4, 5 com 5, 6, até 7, 8 anos, aumentando isso 10, 15 centímetros a cada ano de idade que o cavalo tem. O trabalho de base para os cavalos do hipismo começa em média aos 3 anos de idade, mas o reconhecimento de um campeão vem com o tempo. É preciso ter experiência em provas, por isso, geralmente nessa modalidade, o animal só atinge seu ápice após os 10 anos de idade. Isso aí também conta muito a parte genética dos animais, que alguns mais, outros menos. Os grandes prêmios hoje que a gente acompanha na Europa, você vai ver uma média de cavalo aí de 10 anos a 14 anos que eles estão no auge dessa carreira. E hoje tem bons cavalos aí saltando com 17 anos, enfim, depende de como esse cavalo foi usado desde a doma, se ele foi muito usado durante o início dele como cavalo jovem ou foi um cavalo que foi poupado para ser utilizado nas provas com um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência. Paulo é técnico em trânsito e transporte e essa é sua primeira aula. Em 40 minutos de treino, ele já percebeu o tamanho da exigência física desse esporte.
Bom, primeira aula, primeiro você, quando olha uma pessoa em cima de um cavalo, você não tem ideia de que ela está ficando cansada, né? Porque descer do cavalo, para mim, para equilibrar de novo, foi complicado. Você sente o corpo todo, ele corresponde, ele sente muito esse contato com o animal e o próprio, essa busca do que o professor falou, essa busca do equilíbrio, você vai tentando fazer o tempo todo, você acaba mexendo muito com os músculos, né? Então, a primeira sensação, e meia hora, porque é engraçado, é o seguinte, quando você sobe, você parece que está entrando numa montanha russa. Depois que você, meia hora, você desce se sentindo cavaleiro. Fala, agora eu já posso sair montando, já estou perfeito. Aí você pega qualquer cavalo e sai. Aí você dá uma sensação melhor de uma segurança realmente. A confiança é muito, ela vem muito rápido, né? Paulo foi seduzido pelo mundo dos cavalos ainda jovem. Quando criança, ele já sonhava em ter um animal, mas o dia a dia na capital paulista tornou a convivência com os cavalos mais difícil. Todo menino um dia gostaria de ter um cavalo, né? E meu pai era do interior, tinha cavalo, foi para São Paulo em 1940, nunca mais voltou. Eu nasci e fui criado em São Paulo. Naturalmente, uma cidade daquele porte, o contato com o animal é muito mais distante do que uma cidade como é Ribeirão. Então, eu estou em Ribeirão há 10 anos e há 10 anos planejando um dia fazer isso. Agora, tem um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de disposição. E eu vou começar um trabalho aí bem de aprendizado, né? E após a primeira aula, então vai voltar? Voltarei com certeza. E aí, quando as pessoas falam, quando você se apaixona pelo cavalo, você nunca mais larga, né? Essa é a verdade. Lune tem apenas 12 anos de idade. Ela divide seu tempo entre os estudos e os treinos. Essa é sua terceira aula e ela já está nos trotes, conduzindo o animal pela pista e ansiosa pelos primeiros saltos. Eu comecei a fazer porque eu gosto muito. Eu já fazia aula antes, só que eu acabei parando. Mas aí eu quis voltar a fazer e minha mãe ajudou, assim. Ela também gosta muito que eu faça uma atividade, porque eu ficava muito tempo parada em casa. Essa parte de postura ajuda muito. Minha mãe sempre cobra muito isso de mim. E o hipismo ajudou, assim. Sempre eu percebo que eu tenho que ficar reta, isso ajudou. Para muitas pessoas, o hipismo torna-se com o tempo muito mais que um esporte. Não se trata só de ganhar ou perder, mas sim um meio de vida. Fez parte do meu caráter, da minha disciplina, de tudo que envolve, eu acho que uma pessoa precisa para se dar bem em qualquer coisa que for fazer na vida. O cavalo me trouxe isso. O hipismo tornou-se modalidade olímpica em 1900, nos Jogos de Paris, na França. Atualmente, o esporte é disputado em 3 modalidades, com provas individuais e coletivas. São elas adestramento, concurso completo de equitação e saltos. Até 1952, somente os homens tinham permissão para competir. Desde então, a competição foi aberta para ambos os sexos. O Brasil já ganhou 3 medalhas olímpicas em hipismo, 2 de bronze e 1 de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, com Rodrigo Pessoa montando o Baluê de Rouet. E no próximo Aras e Raças você vai ver como são treinados os cavalos dessa competição, os segredos de um bom domador e a importância do trabalho de base.